Então tá. E aí, gente, então, essa é a última aula de história e a gente fechou o conteúdo, né, semana passada com o Lucas. O Lucas chegou ali alguns a mais, alguns conteúdos que fossem interessantes. E aí a gente pensou para essa última aula passar um pouco por essa prova, né? Que o intuito também do desafio é trabalhar com vocês os conteúdos que vão cair no Enem. Então, a gente resolveu trazer para essa aula questões do último Enem, né? Do Enem de 2019. E aqui a gente tem que salientar, né? E a Betânia acho que vai concordar bastante comigo, que esse foi um Enem bizarríssimo, assim. Porque antigamente, quando a gente dava aula e falava, certo que ia cair questões que era Vargas, por exemplo. Então a gente sabia, a gente planejava as aulas dando ênfase naquilo que porque até 2018 tinha esse padrão, né? Agora, o Enem do ano passado, e aqui é importante a gente entender, o alto escalão do Ministério da Educação. Então, a prova do Enem ela vai se modificando. Tá dando uns cortes? Tentar. Sei lá. Acho que é a internet, porque choveu o dia inteiro aqui. Agora melhorou. Tá, agora tá falando, tá normal, é. Tá. Então, o Enem ele vai se modificando conforme o governo também se modifica, né? Porque um novo grupo de pessoas é selecionado para selecionar as questões, né? Porque as questões elas são selecionadas, os professores enviam questões, elas são selecionadas. Então, o Enem do último ano, de 2019, ele foi diferente de todos os outros Enems, tá? O que isso indica? Indica que a gente não sabe muito bem o que esperar para a próxima prova, né? Vai seguir o padrão estabelecido pela última prova, tá? Ou se ela vai trazer questões mais diversificadas, questões que não foram contempladas no ano passado. Então, a gente resolveu trazer a prova do ano passado para também tentar entender o que a prova do ano passado queria dos alunos, para a gente tentar ter uma base para esse ano, né? Para a gente partir de algum lugar também, mesmo a gente não tendo certeza do que vai cair exatamente aí na prova, né? Vocês querem comentar, Natânia, sobre isso? Sobre os assuntos que caíram? Posso falar rapidinho, mas enfim, acho que quem fez a prova no passado conseguiu ver, né, a mudança drástica que teve. Falando aqui, óbvio, só da área da história, mas não só, acredito que em outras áreas também isso tenha acontecido. Porque a gente sentiu, né, muito, a gente se preparava muito para assuntos como, por exemplo, a ditadura, e não caiu nada, né? A gente se prepara muito para questões como era Vargas e não tem nada na prova. Tu chegou lá e não tinha nada. Então é uma coisa completamente nova, né? A gente não sabe muito bem o que esperar para 2020, no caso, que vai ser em 2021, né? Mas é isso, eu acho que a gente trouxe bastante coisa, a gente comenta agora. E aí vocês vão vendo mais ou menos o estilo da prova, tirem as dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar pra gente enquanto a gente estiver falando, vão mandando ali no chat, a gente vai conversando. E aí vocês vão vendo mais ou menos como foi o estilo da prova e tendo uma base do que a gente espera que possa ser no ano que vem, né? Tranquilo. Então, vou começar aqui com a primeira questão, que é a questão 52. A gente está utilizando aqui o caderno azul, tá? Da prova do Enem.
de 2019. E aí, a questão 52, ela já é um exemplo que eu acho que ela é padrão, assim, em todo o Enem, né? Mas é claro que a gente vai falar da prova de ciências humanas, mais especificamente, prova de história, que é esse caráter interpretativo do Enem, né? Então, às vezes, as questões elas vão exigir um conhecimento sobre determinado assunto, mas às vezes todas as informações necessárias que vocês só precisam extrair do texto, né, desse texto base. O texto ali da prova do Enem, ele não está ali só para encher linguiça, só para enrolar. Ele está ali para te dar uma base, para te ajudar a responder as questões. Tá? Então, essa primeira questão é um exemplo disso. Então, a questão diz o seguinte: o processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico, em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Tá? Então, a questão vai perguntar o seguinte desse texto: considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a difusão de hábitos alimentares, disseminação de rituais festivos, ampliação dos saberes autóctonos, apropriação de costumes guerreiros ou diversificação de oferendas religiosas. Tá? Então, aqui eu vou lançar a enquete para vocês, pedir para vocês responderem conforme vocês acham que seja a resposta certa, tá? Ok. Então, vou publicar aqui o resultado. E aí a gente teve duas respostas na letra A e uma na letra C, né? Bom, a resposta para essa questão é a letra A, tá? Difusão de hábitos alimentares. Mas ela pode sim ter uma confusão ali com a letra C e a gente já vai falar mais ou menos por quê, tá? Por que é a letra A e não a letra C? Olha só, a gente está falando aqui de um produto, né, de um alimento que já era utilizado entre os nativos que viviam no Brasil antes dos portugueses chegarem, né, invadirem até as terras dessas pessoas, colonizarem o Brasil, escravizarem esses povos. Então, a mandioca já era consumida, já era plantada, colhida, consumida por esses povos. Quando os portugueses chegam ao Brasil, eles vão começar a produzir a partir desse alimento farinha. E essa vai se tornar uma produção incorporada pelo comércio atlântico. O que isso significa? Né? A gente vai ter um comércio atlântico ali, que envolve a América do Sul inteira, né? Mas aqui a gente está falando do Brasil, então que envolve Brasil, né? Que é a América portuguesa, né? As terras da América que pertencem a Portugal, por isso América Portuguesa, que envolve, então, o continente americano, o continente africano e o continente europeu, aqui em cima, que não aparece no mapa, né, mas envolve Portugal. Então, a gente tem esse comércio triangular: Portugal, países africanos e Brasil, tá? Então, esse produto, né, que é a farinha, que vai ser apropriado, e a mandioca vai ser apropriada pelos portugueses, ser transformada em farinha, para aí sim chegar aos mercados africanos, ele só vai chegar aos mercados africanos porque ele foi incorporado nesse comércio atlântico, tá? Analisando cada uma das alternativas que a gente tinha.
Diversificação de oferendas religiosas. A mandioca e a farinha de mandioca ela vai chegar aos países africanos e eles podem ser utilizados em rituais religiosos, por exemplo. Bom, de novo, caráter interpretativo da prova, tá? Em nenhum momento o texto nos diz isso, não dá essa informação para a gente. A gente tem que perguntar o que o texto quer falar para a gente. Então, a gente já risca essa alternativa. A gente sempre começa ali a prova do Enem riscando aquilo que a gente tem certeza que não é, tá? Apropriação de costumes guerreiros. De novo, costumes guerreiros, em nenhum momento a gente acha que nesse textinho fornecido pela prova. Então, a gente risca também essa alternativa. Pulando aqui para a alternativa B, disseminação de rituais festivos. Mesma lógica que as duas outras alternativas. O texto não informa sobre rituais festivos que para países, para territórios, América ou aqui dentro da América Portuguesa, isso não é uma informação que o texto nos dá. A letra C, ela nos diz assim, ampliação de saberes autóctones. O que é autóctones? Autóctones se refere a povos nativos do Brasil, aqui no caso. Então, esses povos indígenas que aqui já estavam antes dos portugueses chegarem, são esses povos autóctones. Agora, por que não é essa, né? Ampliação dos saberes? Porque a gente não está aqui falando que esses povos ampliaram os seus saberes quando os portugueses chegaram e passaram a produzir farinha para aí essa farinha ser comercializada. Na realidade, a gente está falando do português que chega aqui no Brasil, vai se apropriar desse processamento da mandioca que esses povos autóctones já faziam. A partir disso, vai começar a produzir essa farinha e vai incorporar essa farinha no mercado atlântico. Então, a letra correta, na verdade, seria a letra A, porque aí sim a gente tem a difusão de hábitos alimentares. Se antes não tinha esse costume de se consumir a farinha de mandioca, né, a partir desse contato, né, que é um contato extremamente violento, que os portugueses vão ter com esses povos e aprender a produzir essa farinha, eles vão levar esse produto para o território africano e lá esse produto vai ser consumido. Então, há uma difusão de hábitos alimentares, tá? Sobre essa questão, ainda é importante a gente falar sobre esse comércio atlântico, né? Como é que ele funcionava? Por que a farinha vai ser consumida por esses povos? Porque a farinha ela vai ser usada como moeda de troca, tá? Como dinheiro, né? Como se fosse um dinheiro mesmo. Troca pelo quê? Por pessoas, tá? Então, os portugueses, né, os colonos do Brasil, iam até a África para comercializar pessoas, comprar pessoas africanas, pessoas negras africanas, né, que eram capturadas de suas regiões, né, de suas casas, para serem trazidas nos navios negreiros, né, elas eram colocadas ali nos navios negreiros, na parte de baixo. Era uma trajetória aí super violenta, a maior parte das pessoas morria antes de chegar no Brasil. Quando essas pessoas chegavam ao Brasil, elas iam para os grandes mercados que comercializavam essas pessoas, passavam óleo no corpo dessas pessoas para simular saúde, né? E aí essas pessoas eram compradas para serem escravizadas, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Então, a farinha, né, que está sendo utilizada ali na questão, ela serve como moeda de troca nesse comércio atlântico, esse comércio realizado aí entre os colonos do Brasil, portugueses e países africanos, tá? Então, eu vou passar a próxima questão para a Betânia. Vamos lá. Eu vou te pedir só para fazer a enquete depois que eu ler a questão,
porque eu não consigo fazer aqui, tá? Então vamos lá, eu vou ler junto com vocês. Peraí. Foi. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus tinha 30 anos quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem e incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de soldado Medeiros. Então, o que a questão vai pedir? No processo de independência do Brasil, o caso mencionado é emblemático por quê? Porque evidencia letra A, rigidez hierárquica da estrutura social. Letra B, inserção feminina nos ofícios militares. Letra C, adesão pública dos imigrantes portugueses. Letra D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Ou letra E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Contando. Me avisa aí, tá? Quando tiver mais ou menos, aí tu publica, a gente vai. Comenta. Então, tá. Eu acho que pode passar daí agora, pro outro. Então, quem respondeu a letra A acertou, mas vamos comentar todas elas, vamos comentar a questão. O que está marcado em vermelho no texto de introdução da questão são coisas importantes que a prova vai te dar e aos pouquinhos tem que ir ligando uma coisinha com a outra. Vai falar o quê? Vai falar da Maria Quitéria, e aí tu vai ler e vai pensar, talvez tu nunca tenha ouvido falar nela, talvez tu esteja um pouco perdido, quem é ela, não lembro, mas vai seguindo. Vai dar o contexto em que ela estava inserida. Ela está inserida na Bahia, ela vai estar lutando no contexto de independência contra os portugueses, contra as tropas portuguesas. Daí tu já te contextualiza um pouquinho mais. E a gente vai ter o texto também falando sobre a proibição das mulheres nos batalhões de voluntários, que durante o final do século XIX, durante o século XIX, o exército brasileiro vai estar sendo formado. Então a gente vai ter um início dessa onda de voluntários se alistando. Aí vai dar ali algumas características dela, do que ela fez para entrar, para se alistar, né? Vestindo-se de homem. E sendo, então, chamada de soldado Medeiros. Aí eu vi que vocês colocaram letra A e letra B. Vamos comentar essas duas primeiro. A resposta certa, então, é a letra A. Rigidez hierárquica da estrutura social. E por que é a letra A? Como eu comentei, a gente tem a Maria Quitéria inserida no contexto da luta por independência do Brasil. Ela está lutando nas tropas brasileiras contra as tropas portuguesas que não aceitavam que o país estava querendo a independência, enfim, queriam continuar mantendo o domínio sobre o Brasil. Primeiro ponto. E aí o texto vai dar palavras-chave, eram proibidas mulheres nos batalhões de voluntários. Proibição, tá? E aí ali conta, ela cortou os cabelos, ela amarrou os seios, ela vestiu-se de homem. Ou seja, ela teve que esconder as suas características, modificar para se parecer com um homem, para se vestir como um homem, para poder ser aceita no exército, para poder ser aceita como voluntária para lutar ao lado dessas tropas. Ela vai, então, inclusive, utilizar o nome, isso tudo está dado na questão. Vai utilizar o nome do cunhado dela, nesse caso, o Soldado Medeiros é o sobrenome do cunhado dela. E isso tudo vai mostrando o quê? Que a gente está falando de um sistema rígido, de um sistema que não vai permitir a mulher fazer esse tipo de coisa. Que vai olhar e pensar assim, não, mulher, o lugar de mulher não é ali, ela não tem que estar fazendo isso, sabe? É uma estrutura rígida, tão fechadinha, que não vai permitir, não vai aceitar de jeito nenhum isso, tá? Por isso a letra B. A letra A. Por que não a letra B? A letra B vai estar dizendo inserção feminina nos ofícios militares. A inserção feminina nos ofícios militares não ocorre. Por quê?
justamente por isso, ela é uma mulher que vai estar no meio de todo aquele batalhão de homens. Então, ela é uma exceção à regra. Ela conseguiu entrar, mas ela inclusive conseguiu entrar somente porque se vestiu de homem, tá? Então, sim, ela vai estar inserida, mas não é uma coisa comum, não é uma coisa que acontece durante aquele contexto. Ela é uma exceção, tá? Comentando as outras, então, a letra C, adesão pública dos imigrantes portugueses. Não, né? A gente está vendo aqui que o texto está falando que ela, inclusive, se destacou lutando contra os portugueses. Então, não cabe, né? Letra D, flexibilidade administrativa do governo imperial. Também não, né? O governo não queria flexibilidade alguma, eles não queriam dar autonomia pro Brasil, eles não queriam que o Brasil se separasse da metrópole de jeito nenhum. Tanto que a gente tem, então, essas guerras lutando pela independência. E letra E, receptividade metropolitana aos ideais emancipatórios. Não, né, gente? Eles estão lutando exatamente para conseguir se emancipar. A gente está falando aqui do contexto da luta pela independência. O Brasil vai estar lutando contra os portugueses, vai estar lutando contra este domínio imperial, contra este domínio metropolitano, que não vai aceitar de jeito nenhum esses ideais emancipatórios, vai tentar reprimir qualquer revolta, inclusive essa. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem no chat enquanto eu tô falando, tá? Vamos passar, pode passar, que eu vou falar um pouquinho mais da Maria Quitéria e do contexto dela. Aqui. Ó, a questão vai estar trazendo o tema geral dela é o processo de independência do Brasil, tá? Durante esse processo, então, como eu falei, a gente vai ter várias guerras de independência. A questão traz a guerra em que a Maria Quitéria está inserida na Bahia. Ela foi, então, uma exceção à regra, como eu comentei antes ali, ela se insere no exército, consegue se inserir no exército para lutar pela independência, né, contra os portugueses, mas aí surgem várias questões do porquê ela teria feito isso, né? Porque ela se alistou para combater as tropas metropolitanas. Então, vários historiadores vão trazer possibilidades. A gente tem vários estudos apontando que a mãe dela morreu muito cedo. Ela perdeu a mãe dela quando ela tinha 5, 6 anos, ou seja, foi muito recente, foi algo muito recente. E ela assumiu, então, o controle da casa, como era previsto naquele momento. Então, ela tinha 2 irmãos, tinha o pai, e ela assume o controle da casa e ela acaba ficando com uma independência um pouco maior do que. E com muitas responsabilidades da idade dela. Depois de um tempo, então, o pai dela vai se casar de novo. E aí a madrasta vai chegar na casa e não vai aprovar os modos dela, os modos muito independentes, como dizem algumas fontes, que ela tinha. Inclusive, andar a cavalo, isso era visto como algo muito reprovado, né, pela madrasta e pela sociedade em geral. Então, algumas pesquisas apontam que ela foi, então, se alistar justamente para fugir desse local, né, para fugir ali de casa, dessa madrasta, desse contexto de pressão que ela estava inserida, ela decidiu não. Eu quero fazer isso, eu vou, e ela foi para o exército, então se alista e consegue entrar como passando-se por homem, tá? Ela vai ficar durante muito tempo sem ser descoberta, tá? Ela vai ser descoberta somente depois de um tempo, e só porque o pai dela pede para os comandantes procurarem por ela, enfim, fazerem uma revista nas tropas. Então ela vai ser descoberta, e mesmo depois de descoberta, ela continua, então, porque ela tem um destaque muito grande, ela ganha uma posição de destaque muito grande por ser uma boa combatente. Então, eles descobrem que ela é mulher, mas ela permanece ali lutando. E aí, sobre esse fato de descobrirem que ela é mulher, tem uma coisa muito interessante que, como eu falei para vocês antes, o exército brasileiro, essas tropas estavam se formando, né?
A gente tem Portugal com um exército formado já, consolidado, e que no Brasil as coisas estão começando a se organizar. Então a gente vai ter os homens sendo voluntários nesse processo para a formação das tropas. E aí a corte, o império, vai ver essa mulher, enfim, e vai utilizar a imagem dela como propaganda. Ou seja, o que eles vão dizer? Se uma mulher está fazendo aquilo ali, por que os homens não estão indo? Tá? Então eles vão utilizar a imagem dela como uma provocação para que os homens vão para a guerra, ou para que os homens se estabeleçam nesses locais, se estabeleçam nessas frontes de combate e lutem, enfim, pelos seus ideais, tá? A gente tem, então, essa utilização da imagem dela, a gente tem a utilização buscando criar uma ideia de patriotismo, que vai ser algo muito comum na época ali, a gente vai ter o início dessas ideias de patriotismo sendo formadas, então a gente precisa de símbolos, a gente precisa de inspirações, vamos dizer assim, a gente precisa de exemplos, no caso como o dela, para dizer, ó, vamos seguir, vamos conseguir, aqui é a nossa nação, enfim. E aí ela vai ser usada nesse sentido. Ela consegue um destaque tão grande que no ano de 1822 a gente tem a independência do Brasil, mas em 1823 ela é inclusive condecorada pelo imperador, continua depois de um tempo nas tropas e segue então esse processo, dando destaque principalmente, e voltando para a questão, a essa participação dela exclusiva, ou seja, fora, né, é uma exceção, naquela sociedade tão rígida, naquele contexto tão rígido de militares, né? De militarismo, no caso, das tropas. Ok, então passando para a próxima. Aqui a gente tem uma outra característica da prova do Enem, tá? Essa aqui, ela vai, apesar do texto, né, ajudar bastante a responder, ela já puxa um pouquinho mais ali sobre conteúdo, né? E o que eu destacaria nessa questão, né, que é um caráter aí da própria prova do Enem também, é a periodização, tá? História dividida entre períodos. Na história, a gente tem uma baita discussão sobre como a gente deve dividir a história, tá? Vou passar aqui para... da história da resposta, mas tudo bem. A gente tem uma divisão, tá? Tradicional. E essa divisão tradicional, ela vai mais ou menos o seguinte. Para a história, até 4.000 a.C., né? Então é utilizado esse padrão cristão, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. E aí, quando chega a 4.000 a.C., que a gente tem ali a invenção da escrita, começa a antiguidade, tá? Isso é problemático, né? Existem várias problematizações em cima dessa divisão, até porque esse padrão utilizado para sair da pré-história, daquilo que é antes da história, é a invenção da escrita, né? Isso é uma sugestão, por exemplo, de que povos que não possuem escrita não possuem história, tá? E como ficariam, então, os povos nativos do Brasil, por exemplo? Eles seriam povos pré-históricos? Então, é uma divisão que é bastante problematizada. E aí a gente tem até 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente, a Antiguidade, e quando isso acontece, começa a Idade Média, e aí a gente tem de novo uma problemática, né, chamar a Idade Média de Idade Média, e a Idade Média vai durar 1.000 anos, da queda do Império Romano até a queda do Império Romano de novo, queda do Império Romano do Ocidente, até a queda do Império Romano do Oriente, e aí começaria a Idade Moderna, tá? Essa problematização
porque a Idade Média fica ali só a idade realmente do meio, né? Aquilo que está no meio é entre a antiguidade e a modernidade, né? Porque muitos pensadores aí da Idade Moderna vão pensar a Idade Média como algo, um período obscuro, um período de trevas, né? Então, há também uma grande problematização em cima dessa nomenclatura aí, Idade Média. E aí, até 1789, que é a data do começo da Revolução Francesa, a gente tem a Idade Contemporânea, tá? Começa a Idade Contemporânea a partir desse período. Só que, assim, apesar de todas as problematizações que existem em cima dessa periodização, essa divisão entre períodos que vai cair na prova do Enem é a divisão tradicional. Essa aqui que a gente está trazendo para vocês, tá? Idade pré-história, que não cai no Enem, antiguidade, idade média, idade moderna, idade contemporânea, com esses principais marcos aí. Essa é a periodização utilizada na prova de ciências humanas, tá? Não só na história, mas na prova de ciências humanas no geral. Então, se liguem bastante quando a prova cobrar de vocês ali, dá uma informação do tipo séculos, tá? Quando ela disser assim, século XIX, bom, século XIX é 1801 para frente, até 1900, então a gente está falando de idade contemporânea, tá? Então, tentem sempre encaixar nessa periodização e pensar o que está acontecendo naquele momento, tá? Então, voltando para a questão, a questão é dividida entre dois textos, e o texto 1 vai dizer o seguinte: a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandecem o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Tá? Esse é um texto aqui do Perry Anderson, né, sobre o mercantilismo. Já o texto 2, ele fala o seguinte: as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Tá? Esse é um texto do Adam Smith, é um livro muito famoso do Adam Smith, A Riqueza das Nações. E aí a questão vai pedir o seguinte: entre os séculos XVI e século XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de: letra A, valorização do pacto colonial, combate à livre iniciativa. Letra B, defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência. Letra C, formação do sistema metropolitano e crítica à livre navegação. Letra D, abandono da acumulação metalista e estímulo ao livre comércio. E letra E, eliminação das tarifas alfandegárias e incentivo ao livre cambismo. Vou jogar aqui a enquete para vocês e aí a gente já comenta sobre essa questão. E aí, galera? Um chute? Tudo certo, de Deus? Beleza, tá? Então, a gente teve aí uma dúvida entre a letra A e a letra B. E o que acontece, tá? Esse texto está falando sobre o período que é a modernidade, tá?
A letra correta, né, a alternativa correta é a letra B, defesa dos monopólios régios e apoio à livre concorrência, tá? Aqui o texto está pedindo, está informando, né, a questão está informando que os textos estão falando sobre uma relação entre Estado e economia, tá? E aqui está pedindo para associar, né, que está, na verdade, dizendo que cada texto vai defender um tipo de relação entre Estado e economia, né? São relações diferentes, cada texto defende uma dessas relações. E o que a gente precisa saber, assim, para entender o que a questão quer? Apesar dela estar ali nos informando que centralização econômica, né, e aqui sendo contra a interferência da legislação, isso já nos fornece material para responder a questão. É interessante que a gente saiba que a questão fala sobre o surgimento do Estado moderno, esse período de modernidade, que vai aí, começa no final do século, na verdade começa ali no meio do século XV e vai até o século XVIII, tá? Onde o Estado moderno está se formando, e esse Estado moderno ele só se forma porque há uma aliança do rei com a burguesia, mas também do rei com a nobreza. Então, essa periodização, tá, ela é centrada basicamente em mudanças estruturais, tá, que são mudanças profundas nas estruturas sociais, seja nas estruturas econômicas, políticas, religiosas, culturais, mas existe uma grande mudança estrutural de um período para outro. Por exemplo, na Idade Média, a gente tinha uma igreja super poderosa, super controladora. Agora, o que a gente vai ver aqui na Idade Moderna, esse poder da igreja sendo diminuído, enquanto o poder do rei ele vai se fortalecer. Na Idade Média, a gente tem um rei que não tem um poder forte, não tem um poder centralizado na sua pessoa. Né? O poder ele é difundido entre vários senhores feudais. E aí o rei ele é mais um nobre entre eles. Só que na Idade Moderna, esse feudalismo ele vai acabar cada vez mais entrando em crise. Então, esses senhores feudais vão entrar em crise, vão perder o seu poder, e aí vai rolar um fortalecimento do poder do rei, e aí essa nobreza aí de senhores feudais vai se associar a esse rei, legitimando esse poder do rei. Então, a igreja e os nobres vão legitimar esse poder do rei, que agora é um baita rei super poderoso, concentra poderes. Então, o que acontece? Esse rei, além de dominar aí toda a política, também vai dominar a economia. A economia aqui presente na Idade Moderna, ela se baseia no mercantilismo. E o mercantilismo vai se basear, por sua vez, no metalismo, né? Na ideia de que um país ele é rico porque ele tem cada vez mais metais. Então, essa economia ela é fortemente controlada pelo Estado, pela figura do rei, que é um rei absolutista, concentra poderes. Existe aí o pacto colonial, porque é o momento onde vão se colonizar novas terras, e essas colônias só vão poder comercializar obrigatoriamente com a metrópole. Então, o mercantilismo é o sistema econômico da modernidade, diferente da Idade Média, onde era o feudalismo, né? Existe uma economia muito mais de subsistência. Na Idade Média, na Idade Moderna, a gente tem essa economia de reunir capital, né? Então, o que acontece? O primeiro texto está falando muito sobre isso, né? Sobre a defesa dessa centralização econômica, né? Do Estado centralizando esse controle aí da economia, com tarifas alfandegárias,
centralizando aí a moeda, por exemplo, né, que vai ser unificada pelo Estado. Já o segundo texto, que é do Adam Smith, e o Adam Smith é um dos grandes nomes do liberalismo econômico, e o liberalismo econômico defende cada vez menos a interferência do Estado na economia. Esse segundo texto vai dizer, então, que essa centralização econômica, né, que esse poder do Estado controlando a economia, não é benéfico para a própria economia. Então, a gente tem um autor defendendo essa centralização econômica e outro defendendo o livre comércio, né? Que o comércio seja livre desse controle do Estado, que ele possa existir sem todas essas taxas que o Estado impõe aos produtos, por exemplo. Então, a alternativa correta, ela só poderia ser a letra B, que é a defesa do monopólio régio, dessa coroa controlando a economia, por um lado, e de outro lado, o apoio à livre concorrência. E aí, livre comércio, livre concorrência, livre navegação, livre cambismo, são todos sinônimos para essa livre concorrência. E cada uma das alternativas, ela vai estar errada um dos elementos, tá? Então, aqui, valorização do pacto colonial poderia ser correto para o primeiro texto, porque o pacto colonial é próprio desse Estado centralizador. Agora, combate à livre iniciativa não diz respeito a esse segundo texto. Então, cada uma dessas alternativas, ela vai estar errada em algum ponto, sendo a única alternativa correta a letra B, que aí sim vai estar falando certamente no que os dois textos, os dois autores defendem. Ok? Vou passar para a Betânia para a próxima questão. Tá bom, vamos lá. O cristianismo incorporou antigas práticas relativas ao fogo para criar uma festa sincrética. A Igreja retomou a distância de 6 meses entre os nascimentos de Jesus Cristo e João Batista e instituiu a data de comemoração a este último de tal maneira que as festas do solstício de verão europeu, com suas tradicionais fogueiras, se tornaram fogueiras de São João. A festa do fogo e da luz, no entanto, não foi imediatamente associada a São João Batista. Na Baixa Idade Média, algumas práticas tradicionais da festa, como banhos, danças e cantos, foram perseguidas por monges e bispos. A partir do Concílio de Trento, a Igreja resolveu adotar celebrações em torno do fogo e associá-las à doutrina cristã. Com o objetivo de se fortalecer, a instituição mencionada no texto adotou as práticas descritas que consistem em: letra A, promoção de atos ecumênicos. Letra B, fomento de orientações bíblicas. Letra C, apropriação de cerimônias seculares. Letra D, retomada de ensinamentos apostólicos. Ou letra E, ressignificação de rituais fundamentalistas. Lança aí. Vamos lá. Oi? Ah, não vale. Tá, vamos lá. Pode passar. Ó, de novo, algumas coisas durante o texto, que vão nos ajudar a responder a questão. O que vai estar falando? Vai estar falando basicamente do cristianismo, do desenvolvimento dele durante lá da Idade Média, trazendo até a Idade Moderna, que é quando a gente vai ter o Concílio de Trento. Volta porque a Laís falou. A gente vai estar falando agora do desenvolvimento do cristianismo durante esses períodos, ou seja, da passagem dele
da Idade Média, onde a igreja tinha um poder absurdo, absoluto, até a Idade Moderna, onde esse poder vai decaindo aos pouquinhos, tá? Aí a gente vai ter as festas sincréticas, práticas tradicionais de festa, perseguidas, Concílio de Trento, adotar celebrações em torno do fogo. Tudo isso vai dizer respeito, e principalmente quando a gente fala do Concílio de Trento, a gente tem que se lembrar do quê? Qual é o contexto do Concílio de Trento? O que está acontecendo na Europa? Por que eles fizeram o Concílio de Trento? Por que tem um concílio, né? Quem chamou esse concílio? Como foi organizado? Passe e depois volta, eu acho, por favor. No enunciado da questão, na pergunta, está dizendo a palavra fortalecer, que também foi destacada. O que a igreja está tentando fazer? Quando o texto pergunta, o enunciado vai te trazer qual é o objetivo de fortalecimento dessa instituição. Primeiro que a gente tem que saber que instituição é essa. A gente está falando da Igreja Católica, tá? O texto está falando o tempo inteiro do catolicismo, então volta, a Igreja Católica. O que você tem que pensar? Tá, tem várias dicas ali no texto. Tá falando do Concílio de Trento. O que é esse concílio? Vamos tentar lembrar. O Concílio de Trento ele vai estar inserido no contexto da Contra-Reforma, lá na Idade Moderna. E aí a Contra-Reforma ela vai vir relembrando algumas coisinhas bem básicas, o que a gente viu lá nas aulas de reforma. A Contra-Reforma vai ser um movimento que vai partir da Igreja Católica, buscando o quê? Basicamente, defender o catolicismo frente ao avanço dos protestantes. Tá? A Igreja Católica ela vai se ver perdendo espaço, perdendo fiéis, perdendo área de influência a partir da Reforma, a partir do protestantismo, a partir do calvinismo. Então, eles vão se organizar e vão construir esse movimento denominado Contra-Reforma. E aí, o que a gente tem que ter em mente? Quando a gente viu a aula de reformas, a gente falou sobre isso. A Contra-Reforma ela tem duas coisas muito importantes que tem que estar em mente. Se eu falou Contra-Reforma, lembrou. Ela vai ter dois eixos principais. Um deles vai ser o Concílio de Trento e o outro vai ser os jesuítas, vão ser os jesuítas, tá? O Concílio de Trento vai ser tratado na questão, então é legal a gente lembrar. O que é esse concílio? Ele vai ser aquele concílio que vai organizar diversas coisinhas dentro da igreja. Ou seja, a gente vai ter a organização do índex, que são os livros proibidos. A gente vai ter a condenação da venda de indulgências, que era algo muito comum que estava acontecendo. Agora eles vão condenar isso. A gente vai ter a reafirmação dos 7 sacramentos. Então, são coisas que a igreja vai reformar e reafirmar, né, na maioria dos casos, dentro da sua própria essência. Tá? O Conselho de Trento vai trazer isso, então, vai trazer uma série de normativas que vão reformular a igreja e reafirmar alguns de seus dogmas, da Igreja Católica, no caso, buscando o quê? Qual era o objetivo desse concílio? O objetivo principal deles, como eu falei antes, era o quê? Deter o avanço protestante. Então, o que eles precisavam? Eles precisavam se aproximar dos fiéis novamente. Precisavam trazer essas pessoas para próximas da igreja. Tá certo? Trazer eles para dentro da igreja, aproximar novamente, criar essa relação, criar esse vínculo. Então, a gente vai ter essa série de normativas, a gente vai ter a reafirmação de dogmas da igreja, e vai ter essa busca por expansão, essa busca por conexão novamente com esses fiéis. Isso o Conselho de Trento, e isso a gente vai ver também com os jesuítas, só para comentar bem rapidinho, que vai ser a ordem que vai vir para o Brasil para também entender o catolicismo e expandir a fé cristã através de pregações, através da conversão de fiéis, através da conversão dos indígenas aqui do país, tá? Então, ó, falou em Contra-Reforma, a gente tem que lembrar de duas coisas super importantes. Ai, peraí, um barulho aqui. Lembrar de duas coisas super importantes. O Concílio de Trento e a Ordem Jesuítica. Agora volta lá, por favor.
Ó, no enunciado da questão está falando sobre a necessidade, ó, com o objetivo de se fortalecer a instituição mencionada, que a gente já sabe que é a Igreja Católica, mencionada no texto, adotou as práticas descritas, que consistem em promoção de atos ecumênicos. Não, né? A gente não está vendo a promoção de atos ecumênicos sendo mencionada ali. Fomento de orientações bíblicas. Não, a gente não vai ter isso. A Igreja Católica, ela vai ser contrária a esse tipo de coisa. Se a gente for lembrar lá do protestantismo, a gente vai ter os protestantes trazendo muito mais essa questão de que a Bíblia deveria ser algo apropriado pelo povo, né, e algo que servisse para orientação com base na interpretação individual. E aí isso não cabe quando a gente vai falar sobre a fé cristã. Vou pular D. Retomada de ensinamentos apostólicos. A gente vai ter uma reafirmação dos dogmas, sim, como eu comentei com o Concílio de Trento, mas não é sobre isso que o texto está trazendo, né? A gente está trazendo, o texto está trazendo que é uma nova prática, algo novo, que está sendo incorporado nessa reforma com esse movimento da igreja, tá? Ressignificação de rituais fundamentalistas. Por que não é por que não é essa opção, né? Por que poderia ser uma ressignificação, alguém poderia interpretar dessa maneira? Não é porque justamente eles vão se apropriar, e aqui eu já estou usando a palavra da resposta, de rituais e de práticas que já eram utilizadas justamente trazendo e buscando justificar isso com base na Bíblia, com base na fé cristã, dando justificativas a esses acontecimentos, a essas práticas, baseadas na Bíblia, baseadas na fé cristã. Então, buscando cercar essas pessoas, trazer os fiéis para dentro da igreja novamente, se apropriando dessas práticas e dessas cerimônias, tá? Justamente por isso, então, que ficamos com a letra C. Eu acho que era isso dessa questão. Não sei, será que dá tempo da gente fazer mais uma? Eu acho que a gente pode comentar algumas coisas gerais, assim, sobre a prova, para também não correr com mais uma questão correndo. Eu ia fazer, eu não sei, é que assim, ó. Posso começar? Vou começar já. Só passa para mim, na minha próxima questão, por favor, a 81. Aqui. Essa questão não vai dar tempo da gente resolver, mas é uma questão que vai trazer novamente a questão do tráfico atlântico. Pode passar para a partezinha da explicação. É um assunto que vai novamente aparecer, vocês viram lá na primeira ou segunda questão, eu acho, que a gente trouxe. Foi um tema também, e aqui vai voltar com a questão da mineração e do tráfico, que com a descoberta de ouro, com a descoberta de preciosos, a gente tem um aumento absurdo no tráfico atlântico no Brasil durante esse período, tá? Então é um tema que foi recorrente, né? A gente tem duas questões sobre isso na prova. E aí, então, aqui eu deixo, inclusive, a dica de vocês reassistirem a aula sobre escravidão africana no Brasil que a gente teve. Lá tem muito conteúdo, tá? E lá a gente foi abordado muito mais detalhadamente, com muito mais calma, esse conteúdo que apareceu duas vezes no ano passado. Agora, só um último comentário sobre a minha última questão. Eu acho que era 86. Aqui. O Malês falou também sobre mercantilismo. Aqui o mercantilismo vai aparecer de novo, tá? Ele vai estar falando, a prova vai versar sobre o mercantilismo mais na Inglaterra, vai focar mais na Inglaterra. Pode passar, por favor, no quadrinho lá. Outro. Aí. Vai falar sobre o mercantilismo na Inglaterra, então, é um tema que a gente viu numa questão anterior e que ele aparece novamente. Vai falar vai trazer aspectos importantes do metalismo,
do protecionismo, e aí vai dar um foco especial na Inglaterra, falando sobre a pirataria, sobre a ocupação de territórios americanos. Então, novamente, é um tema que apareceu duas vezes na prova, duas vezes de formas diferentes, óbvio, mas também a gente tem que dar uma atenção aqui, ó, a gente já consegue traçar mais ou menos um perfil do que veio, do que não veio, sendo essas questões que aparecem duas vezes com temas próximos, tá? Eu acho que os meus comentários eram esses. Eu lembrei, assim, enquanto a gente foi falando. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, e eu quero. Agora eu não tinha ligado nisso, né? Que a Betânia se ligou, caiu mais de uma vez, né? A questão sobre escravidão, comércio atlântico, né? Então, a minha sugestão também é a mesma que a da Betânia, assistir essa aula, né? Mas também assistir a aula na verdade, a aula 9, que fala sobre colonização espanhola e história do Brasil. Tá? Essa aula foi no dia 6/7. Está lá no YouTube, né, na página do desafio. E essa aula é uma aula com a Betânia, com o Lucas e com a Michelle. E eles vão retomar, né, porque a gente fez uma aula temática sobre escravidão, uma participação do José. E aí a gente falou de forma geral sobre escravidão. E aí nessa aula, que é a aula posterior a essas duas aulas de escravidão, o pessoal retomou assim para falar desde a produção açucareira, para depois a passagem para a descoberta do ouro. Então aí a gente vai ver transformações muito importantes nesse período de escravidão no Brasil. Como a Betânia comentou, né, que a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais, houve um número muito grande, assim, de compra de escravizados aí da África, e a gente vai ver que nesse período o eixo econômico, político-econômico, passa ali do Nordeste para o Sudeste, né? Porque ali em Minas Gerais ali está bombando com ouro, então vai ter um boom aí na urbanização desses lugares, vai ter muita gente circulando por ali, então esse eixo político-econômico passa para o Sudeste, inclusive Rio de Janeiro se torna a capital do Brasil nesse período. Então eu acho que essas 3 aulas, elas são muito importantes para ir assim, voando para essa prova do Enem, tá? Elas vão dar uma base muito boa, assim, sobre o que foi esse período aí de escravidão e sobre as transformações ao longo dos séculos, sabe? E aí eu acho também, a gente também tem as aulas sobre Renascimento, né, que pegam a modernidade e tudo mais. E eu, assim, escolheria, não sei, estudar mais história do Brasil e período da modernidade, sabe? Se eu tivesse que chutar história do Brasil e modernidade, não sei assim. Mas é mais ou menos isso que a gente tinha para falar, sabe? A prova do Enem, ela tem essas características aí, ser super interpretativa, às vezes não é nem a domínio do conteúdo que vai dizer se tu vai essa questão, às vezes tu consegue tirar vários elementos ali do texto, tu vai conseguir responder, mesmo não sabendo sobre o que a questão em si. Às vezes, a associação ali com o período, tu consegue chegar na resposta. Então, eu acho que é meio sacanagem, assim, dizer para vocês, vamos tranquilos para a prova, porque ninguém vai tranquilo nunca para a prova, né? Mas vão pensando que todo mundo vai sentir uma certa dificuldade nessas questões, mas que também vocês podem saber as respostas a partir daquilo que a prova está fornecendo para vocês, tá? Então, não vou dizer vão tranquilos, mas vão um pouco menos nervosos, assim, pelo menos com relação à prova de ciências humanas, né, a prova de história.
É isso, Betânia? Não sei se quer dizer alguma coisa. É isso, eu acho. Eu só ia deixar os parabéns, né? Comentar. Deixar parabéns para todo mundo que está aqui até hoje com a gente, que merece realmente os parabéns, né? O pessoal chegou até aqui, tá? Pô, é metade de dezembro, né? Dia 15, 10 dias, dia 14, né? 10 dias para a véspera de Natal e a gente tá aqui, né? Vocês estão aqui. Então, deixar os parabéns para todo mundo e desejar, então, felizes feriados, né? Feliz Ano Novo, Feliz Natal. E acho que é isso. Eu digo mesmo, Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo. E acho que estamos aqui, né? É isso. Tchau, muito obrigada pela gente. Tchau.